Em Brasília, 18 horas e 15 minutos. Repita. Em Brasília, 18 horas e 15 minutos. E você pode me explicar o que você está fazendo com esse bonezinho de Natal, rapaz? Ué, anteciparam todos os feriados que eu achei que hoje era Natal, não é Natal, não? Não, não. Já tô aqui preparado pro Natal, semana que vem é Ano Novo. Já avisei no começo da live que o nosso tema de hoje é você é o protagonista da sua vida, certo? Na nossa Tudo bom? live, na nossa live curta diária, de segunda a sexta-feira, às 18h15. Boa noite, Renato Sérgio. Boa noite, Ricardo César. E para começarmos falando se você é protagonista da sua vida, eu vou falar de uma pessoa aqui que quase a gente não conhece. Quem não ouviu falar de Bernardo Rocha de Rezende? O Bernardinho. O Bernardinho, vamos ver se realmente ele foi o protagonista da vida dele. Bernardinho, antes de ser o treinador que ele é, para mim, está entre os dois melhores treinadores do mundo, ele e o Zé Roberto Guimarães. Ele começou a carreira jogando vôlei. E ele sempre teve essa iniciativa de querer ser o protagonista da vida dele. Tanto que, como jogador de vôlei, ele fez parte da geração de prata, que foi vice-campeão de vôlei em 1984. Ele fazia parte do time, ele não era o levantador titular, mas ele fazia parte daquele time, fora os títulos que ele teve. Como treinador, ele tem mais de 30 títulos importantes. Inclusive, ele já foi treinador da seleção feminina, de 96 a 2000, e de 96 a 2000 não, de 91 a 2000, sendo que ele ganhou medalha olímpica duas vezes, 96 e 2000 como bronze. E depois ele se tornou treinador da seleção masculina. Olha só o protagonismo dele. Na seleção masculina, fora todos os títulos mundial, Liga Mundial, Pan-Americano, Sul-Americano, ele foi 2004 campeão olímpico, 2006, 2012 teve a prata e 2016 ele também foi campeão olímpico. Ele teve 2 Olimpíadas com o vôlei masculino. Eu estou falando para você que o Bernardinho foi o protagonista da vida dele. Atualmente ele é casado com a Fernanda Venturini, mas ele já foi casado com a Vera Mossa, que também foi uma brilhante jogadora de vôlei. E com esse casamento, ele teve o Bruno, que é o grande levantador da seleção brasileira. Mas para o Bruno também não foi fácil, porque o Bruno, quando começou a jogar vôlei, ele também queria ser protagonista como o pai dele. Mas no começo, todo mundo conhecia ele como Bruninho, o filho do Bernardinho. E o Bruno ainda tinha nas costas 2 lendas do voleibol. Maurício, campeão de 1900, campeão olímpico de 92, e também, se não me engano, ele foi campeão olímpico em 2004, só que ele não era titular. E o Ricardinho, que era outra lenda do voleibol, que foi campeão em 2004. E o Bruninho tinha que mostrar que, além de superar essas 2 lendas, mostrando que ele era bom no que ele fazia, ele tinha que deixar de ser o filho do cara, porque o Bernardinho, como protagonista da vida dele, ele se tornou o cara, o treinador de vôlei. E aos poucos, aquela sensação que todo mundo falava assim, é o Bruninho que entrou na seleção porque o Bernardinho é o pai e acabou levando o filho. O Bruninho acabou se tornando o melhor e o maior levantador de vôlei da seleção brasileira dos últimos anos. Para quem não conhece levantador, eu no meu 1,72 m, o meu irmão no seu 1,69 m, nós já fomos levantadores, sem comparar Bernardinho e sem comparar o Bruninho. O levantador é o cérebro do time, é aquele que comanda o jogo, que distribui as bolas para o time ser vencedor. Hoje em dia, como o voleibol masculino está tão competitivo, é muita força, o Bruninho levou a seleção brasileira a ser campeã em 2016, aqui no Brasil, na sua técnica, na sua inteligência, na sua maestria, se tornando um dos melhores jogadores de vôlei. O Bruninho, hoje em dia, ele não é o filho do Bernardinho. O Bruninho, hoje em dia, ele é o cara, filho do cara, porque ele também se tornou o cara. Ele também é protagonista da vida dele. E por falar de outro cara, eu vou falar de Sócrates brasileiro Sampaio de Souza Vieira de Oliveira. Um nome grandinho, mas conhecido pela maioria das pessoas como Sócrates.
Sócrates foi um jogador do Corinthians nos anos 80. Só que ele não se destacou apenas por ser um jogador. Ele liderou uma revolução corintiana, que fazia com que os jogadores tivessem o mesmo poder de votação que um presidente, que um técnico. Era a democracia corintiana. E aí ele foi convidado para fazer parte das diretas já. Ele, Sócrates, junto com Osmar Santos, com Casagrande, lutaram para que o Brasil terminasse com a ditadura. Deixou de ser um cara conhecido apenas esportivamente, para se tornar um cara conhecido no âmbito nacional. Deixou de ser apenas um jogador de futebol. Sócrates não abriu mão de estudar. Ele se formou como médico em 77. Ele era jogador de futebol e médico. Fez parte da seleção brasileira de 82 que encantou o mundo. E o mundo reverencia ele como um dos maiores meias que existiu no futebol. Mais do que seu gol de calcanhar, a sua filosofia de vida que fez a diferença. Sócrates pouco treinava futebol, porque ele tinha que estudar para a faculdade, mas sempre era escalado para os jogos, por causa da sua técnica. Não teve muitos títulos na vida, mas o que ele conquistou fora do futebol, com a campanha política, com a maneira de pensar, fazendo peças de teatro, escrevendo livros, tendo programa de rádio, fez com que ele se tornasse muito conhecido. Uma pessoa muito respeitada no meio. Aí, Sócrates parou de jogar futebol em 88. Em 84, um certo Raí resolveu aparecer pro futebol também. No mesmo Botafogo de Ribeirão Preto, onde apareceu o Sócrates. Só que ele não queria que ninguém soubesse que ele era irmão do Sócrates. Porque ia ser muito difícil ele conquistar alguma coisa na sombra do irmão. Raí foi galgando seu caminho. Ficou emprestado para a Ponte Preta um tempo, até que foi contratado pelo São Paulo. No São Paulo, de 87 a 91, não teve muito destaque. Até que o São Paulo contratou o Tele Santana, o mesmo técnico que foi técnico do Sócrates na seleção de 92. Dali em diante, a carreira do Raí deu uma guinada. Ao contrário do Sócrates, ele precisava treinar muito, aperfeiçoar muito a sua técnica, que era uma das características que o Tele Santana fazia. Raí não só se superou dentro de campo, como se tornou, em 92, o quinto melhor jogador do mundo, sendo um sul-americano jogando fora da Europa. Ele conquistou 2 Libertadores, um Mundial Interclubes pelo São Paulo e foi o camisa 10 da seleção na Copa de 94. Não teve o protagonismo que o Sócrates teve em 82, mas ambos chegaram a ser capitão da seleção brasileira. O Raí foi para a França e lá também teve uma dificuldade de adaptação ao Paris Saint-Germain, mas acabou conhecido como o Príncipe de Paris, um dos maiores ídolos da França. Conquistou vários títulos também pela França, antes de voltar para o Brasil, conquistar mais um campeonato paulista pelo São Paulo e encerrar a carreira em 2000. O que estamos mostrando para vocês hoje é que cada um é o protagonista da sua vida. Tanto o Bruninho como o Bernardinho, tanto o Bruninho como o Raí não viveram à sombra dos parentes famosos, correram atrás do seu espaço. A gente está falando aqui de gente famosas, mas quantos filhos de médicos se tornaram médicos conforme a profissão do pai e se tornaram protagonistas da sua própria vida? Quantos filhos de advogados se tornaram advogados seguindo a profissão do pai e se tornaram protagonistas da sua vida? Quantos filhos de pedreiro se tornaram médicos, se tornaram advogado e se tornaram protagonistas da sua vida? Quantos filhos de mecânico também conseguiram crescer e se tornar um analista, um gerente, um gestor de protagonista de sua vida? E quantos filhos de mecânico também se tornaram mecânico, que é uma profissão muito digna, e conseguiram montar a sua própria mecânica, se tornando protagonista da sua vida? O mais importante aqui não é falar também dos famosos, porque o Bruninho, o Bernardinho, o Sócrates, o Raí, os caras foram os caras, eles foram os protagonistas da vida deles. O importante é nós termos protagonistas da nossa vida. E por falar em protagonista que não é muito conhecido, onde eu levo meu carro para arrumar, chama Oficina do Lone. Ali trabalhavam um pai e filho. Infelizmente, o pai nos deixou há pouco tempo. O pai era especialista em mecânica e o filho adorava acompanhar o pai. Só que ele se transformou protagonista em funelaria. Eram os melhores aqui da região onde a gente mora. Pai mecânico, filho protagonista. Filho funilarista. Cada um protagonista da sua vida, fazendo o que mais gostava. Essa é a dica para vocês hoje. Sejam protagonistas da vida de vocês, sem se preocupar com a sombra que possa ter atrás. Não se atrapalhem com o brilho de alguém que estiver do seu lado. Cada um tem o seu brilho, cada um tem o seu talento. Corra atrás do seu sonho. Acredite em você.
Você pode conseguir o que você quer, mas primeiro você tem que acreditar em você. Você tem que querer e depois você tem que ter atitude. Atitude de ir atrás, persistir e conseguir. Assim você acaba se tornando o protagonista da sua vida. Eu sou o Ricardo César. Eu sou o Renato Sérgio. Estaremos aqui amanhã de novo no nosso Live em Curta às 18h15. Não percam. Um abraço a todos. Um beijo a todos. Lembrando que de segunda, quarta, quinta e sexta são lives curtas. Lives para reflexão, para a gente pensar como nos motivar e como crescer na nossa vida. E nas terças-feiras... Terça-feira é a nossa live com um convidado especial. É para curtir. Curtir o que a gente tem que aprender com o que está conversando com a gente. Que será no novo horário, às 8 horas da noite, para que mais pessoas possam assistir e curtir com a gente. Um beijo a todos, até amanhã. Fiquem com Deus. Um abraço a todos, um beijo, fiquem com Deus.